Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Emael e essa é a nossa primeira videoaula de biologia do terceiro bimestre. Bom pessoal, vou adiantar para vocês que esse terceiro bimestre a gente continua com o conteúdo que a gente estava estudando no bimestre anterior de genética. Só que a gente vai estudar esse conteúdo de genética só por mais algumas semanas e daqui a pouquinho a gente já finaliza e termina essa matéria, beleza? Bom galera, hoje a gente vai voltar um pouquinho no conteúdo de genética e esquecer um pouquinho aquela história de lei de Mendel. Por quê? Hoje, o tema da nossa aula são padrões não mendelianos de herança. Professor, o que isso significa? Bom, galera, quando a gente começou a ter o avanço do estudo da genética, desde a época que Mendel trabalhava lá com as ervilhas dele, a gente viu que nem todas as características dos seres vivos necessariamente seguiam aquilo que Mendel determinava para sua forma de herança dentro das características das ervilhas. E isso acabou ajudando a gente a compreender como que algumas características elas seguem fenômenos de passar de pai para filho, de mãe para filho entre gerações, só que não necessariamente seguindo as leis de Mendel. E a gente fala que eles são padrões não mendelianos porque eles quebram as proporções estabelecidas por Mendel daquelas que a gente tinha visto tanto na primeira quanto na segunda lei. Na aula de hoje, a gente vai acontecer 5 desses padrões e entender alguns exemplos dele para ficar mais fácil. Bom, a gente começa a nossa aula de hoje, galera, falando do padrão não mendeliano de codominância. O que acontece numa situação de codominância? Você vai ter uma ausência de um padrão de dominância entre os genes envolvidos para determinar uma determinada característica. Como não existe uma relação de dominância entre um gene e outro, em situações em que você vai ter codominância, você vai ter a possibilidade de um fenótipo intermediário resultante do encontro dos dois genes que não apresentam dominância entre si. Para isso ficar um pouquinho mais tranquilo, eu trouxe 2 exemplos para a gente conhecer. O primeiro deles é de uma flor conhecida como maravilha, que tem o nome científico de Mirabilis jalapa. A Mirabilis jalapa, galera, ela é uma flor que naturalmente você encontra em 2 variedades, as flores vermelhas e as flores brancas, as duas na mesma espécie, só que elas têm uma relação de codominância. Se eu tenho de repente o gene que determina a cor vermelha se encontrando com o gene que codifica a cor branca, o fenótipo intermediário é a mistura das 2 cores, e aí eu posso ter o surgimento, por exemplo, de uma flor de coloração rosa. O outro exemplo legal que eu posso dar para vocês é de um tipo de legume que a gente consome em casa, que são as berinjelas. A cor mais comum que a gente encontra nas berinjelas aqui do Brasil são as berinjelas de cor roxa. Só que a gente também tem na mesma espécie das berinjelas uma variedade que são as berinjelas de coloração branca. Berinjelas roxas e berinjelas brancas são codominantes entre si. Uma cor não é dominante ou recessiva em relação à outra. Ambas apresentam o mesmo grau para se expressar. Se calha de eu ter de repente o gene da berinjela de cor roxa se misturando com o gene da berinjela de cor branca, eu vou ter um fenótipo intermediário em uma berinjela de cor lilás. Professor, beleza, isso daí é meio maluco, mas eu entendi. E como que isso se aplica na prática? Vamos pegar o exemplo da berinjela, galera. Lembra que eu falei que berinjela roxa tem um gene dominante, assim como a berinjela branca? No caso, eu vou chamar o gene da berinjela roxa de gene Rzão e o gene da berinjela branca de gene Bzão. Vamos pensar em um cruzamento entre essas duas, ou seja, uma berinjela Rzão com a berinjela Bzão. De acordo com o que a gente tem estudado, a berinjela roxa vem para cá, berinjela branca vem aqui do lado. Desses encontros, galera, do diagrama de Punnett, a gente vai ter 100% da filiação portando o gene da berinjela roxa e o gene da berinjela branca. Todas elas então vão ser berinjelas lilás. E isso é uma exceção àquilo que a gente chama de padrão mendeliano, porque a gente pela primeira vez vai ter uma filiação que nasce 100% com uma característica que não está presente em nenhum dos pais. E isso a gente não viu em nenhuma outra situação daquelas que a gente tinha estudado anteriormente. Bom, o segundo padrão não mendeliano de herança que a gente vai ver na aula de hoje é o que a gente conhece como gene letal. O que é um gene letal? Gene letal, galera, são genes que eles não podem estar presentes em dose dupla ou no que a gente chama de indivíduo homozigoto, porque esse gene pode causar a morte do indivíduo antes mesmo dele nascer ou nos seus primeiros estágios de desenvolvimento. Eu lembro que algumas aulas atrás eu comentei com vocês que na espécie humana não é muito recomendável que aconteça casamentos dentro da mesma família, casamento entre primos. Por quê? Na espécie humana, a gente tem a presença de alguns genes letais, e quando de repente você se casa ou tem um filho com alguém da sua mesma família,
a chance daquele gene se reencontrar e de repente formar uma combinação em dose dupla acaba sendo muito maior. E de repente pode ser que o filho acabe nem nascendo, nasça com uma série de malformações. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês de padrão não mendeliano de gene letal é o que acontece na cor do pelo dos camundongos silvestres. Camundongos silvestres eles podem ser de duas cores, ou ele pode ser preto, ou ele pode ser marrom. No caso, galera, o gene para o pelo preto é o gene dominante, Mzão, e o gene para o pelo marrom, o gene Mzinho. Só que o gene do pelo preto ele é um gene letal, significa que se ele tiver em dose dupla, ele pode acabar causando a morte do indivíduo. Professor, e como que isso muda o padrão mendeliano que a gente estava estudando? Vamos pensar em um cruzamento entre dois heterozigotos, Mzão e Mzinho com Mzão e Mzinho. Novamente, joga no diagrama de Punnett. Vamos começar aqui por esse encontro desse canto. Desse lado, a gente vai ter o Mzinho e Mzinho, o indivíduo nasceu com a cor marrom. Aqui, a gente vai ter o encontro do Mzão com o Mzinho, o indivíduo nasceu preto. Desse lado, também. Só que nesse ponto de encontro, galera, a gente vai ter o encontro do gene letal, Mzão e Mzão. Lembra que eu falei que em dose dupla causa a morte do indivíduo? Nesse caso do pelo, galera, é porque esse indivíduo, quando ele nasce com esses dois genes, ele tem uma produção tão acentuada do pigmento de cor para o pelo, que isso acaba causando a intoxicação do embrião, ele acaba entrando em óbito e ele acaba não nascendo. E isso acaba mudando a estratégia de padrão mendeliano, porque ao invés de 4 resultados para analisar, a gente só tem 3 resultados para analisar, porque um não chega nem a nascer. E isso quebra novamente a ideia do padrão mendeliano, porque ao invés de cada pedaço valer 25%, como a gente só tem 3 pedaços para analisar, cada um deles passa a valer só 33,3% de possibilidade, beleza? Bom, a gente tem agora o padrão não mendeliano de alelo múltiplo, também chamado de herança de polialelia. O que acontece no padrão não mendeliano de polialelia, pessoal? Para uma determinada característica, você vai ter mais do que apenas 2 genes para aquela característica, mais do que apenas 2 formatos. Não existe só um gene dominante e um gene recessivo. Você pode ter vários genes que vão se combinar para formar um indivíduo, e pode existir relação de dominância ou às vezes até de codominância. No caso, galera, o melhor exemplo que eu posso dar para vocês de padrão não mendeliano de polialelia é o que acontece no caso da cor do pelo dos coelhos e do sistema sanguíneo humano ABO. A gente nem vai trabalhar muito com o sistema sanguíneo ABO nessa aula agora, porque ele vai ser o tema do que a gente vai estudar na semana que vem, sobre tipos sanguíneos e doação. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais na cor do pelo dos coelhos. Coelho, galera, ele pode ter 4 tipos de colorações e de pelagem. Ou ele vai ter o fenótipo que a gente conhece como agouti ou selvagem, que é quando ele geralmente tem essa cor um pouquinho mais amarronzada. Ele pode ter o formato de chinchila, que é quando o coelho nasce com o pelo de uma coloração meio preta, mais rajada. Ele pode ser do tipo Himalaia, que é quando ele nasce com o corpo todo branco, só que as extremidades do corpo dele, como as orelhas, o focinho, as patas e o rabo, geralmente nascem pretos ou às vezes aparecem manchas pretas no meio do coelho. E a gente tem também o coelho de coloração albina, que é o coelho todo branco de olhos vermelhos. Beleza, professor, mas como que cada um deles é determinado? Bom, aqui, galera, a gente tem uma relação de polialelia, com uma relação de dominância de um gene em relação ao outro. Por exemplo, o coelho para nascer agouti, ele tem que ser portador do gene dominante Czão+. A chinchila, ela porta o gene Czão-CH. O Himalaia, Czão-H. E o albino, ele é o Czinho. E nessa relação, galera, de polialelia, um gene é dominante sobre todas as suas variações aí, a sequência. Por exemplo, o agouti, ele domina sobre a chinchila, sobre o Himalaia e sobre o albino. A chinchila é recessiva em relação ao agouti, mas ela é dominante sobre o Himalaia e sobre o albino. O Himalaia, ele é recessivo em relação à chinchila e o agouti, mas é dominante sobre o albino. E o albino não é dominante sobre ninguém, ele é o recessivo total. E isso, galera, acaba meio que modificando muito a gente quando vai fazer alguma relação de inferência ou cruzamento teste que nem a gente vai fazendo. Por quê? O agouti, ele pode ter várias combinações para nascer com esse fenótipo. O indivíduo, ele pode ser homozigoto com Czão+, ou ele pode ser um Czão+ combinado com todos os outros recessivos, que ele vai nascer nesse formato. Já no caso da chinchila, as possibilidades são menores. Ou ele vai ser homozigoto com Czão-CH, ou ele vai ter esse Czão-CH acompanhando do Himalaia e do albino. O Himalaia, ele vai ter 2 genes, ou CH-CH, ou ele vai ser Czão-H, Czinho.
e o albino, por sua vez, só pode ser Czinho, Czinho. Novamente, professor, por que isso é um padrão não mendeliano? Porque se de repente eu combinar algum coelho desse daqui que tem um gene recessivo com outro, eu posso ter de repente do nascimento de duas variáveis diferentes, uma terceira que não existe com a proporção que não costuma acontecer naqueles cruzamentos que a gente já estava trabalhando. E por último, a gente tem as heranças que estão relacionadas ao sexo. Eu lembro que numa das últimas aulas do primeiro bimestre, eu comentei com vocês que toda célula do ser humano tem 23 pares de cromossomos, ou 46 no total, sendo que um desses pares é um par que a gente chama de par de cromossomos sexuais. Existe o cromossomo sexual X e o cromossomo sexual Y. Mulheres têm 2 cromossomos X, o homem ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Nesse caso, galera, esses cromossomos sexuais, eles podem passar algumas características entre as gerações. A gente tem um tipo de herança chamada de herança ligada ao sexo, no qual você vai ter uma característica passando pelo cromossomo sexual X. Heranças ligadas ao sexo, galera, geralmente elas se manifestam tanto em homens quanto em mulheres. Só que geralmente ela tem uma incidência muito maior entre homens do que entre mulheres. Por quê? Geralmente, galera, o cromossomo sexual X, ele acontece em dose dupla na mulher. Então, nesse caso, a mulher ela tem uma chance bem menor de acabar tendo um gene defeituoso que se manifeste. Já o homem, por ser XY, ele tem apenas um único cromossomo sexual X. E se de repente ele recebe o cromossomo sexual X com alguma alteração, aquilo vai acabar se manifestando. E os melhores exemplos que eu posso dar para vocês desse tipo de herança ligada ao sexo pelo cromossomo X é o caso do daltonismo, da hemofilia e da distrofia muscular de Duchenne. Daltonismo é aquele defeito, ou às vezes doença, que a pessoa ela tem uma dificuldade na codificação das cores quando ela vai enxergar. Geralmente, o caso mais comum de daltonismo são as pessoas que não conseguem diferenciar a cor vermelha e verde. Pessoas daltônicas, geralmente, quando elas observam vermelho e verde, enxergam tudo com uma coloração meio que amarronzada. Ela não consegue ter essa diferenciação. Hemofilia, ela é uma doença na qual a pessoa que é portadora dela, desse gene defeituoso, acaba tendo dificuldade na coagulação do sangue, o que significa que se ela se cortar ou sofrer algum ferimento, aquele ferimento não vai formar uma casquinha tão fácil, vai demorar até que esse sangramento estanque. Curiosamente, pessoal, as famílias reais da Inglaterra e a família real russa têm um quadro e uma incidência muito grande de hemofilia. Por quê? Na nobreza europeia era muito comum que os casamentos acontecessem apenas dentro da mesma família. Dessa forma, cromossomos sexuais X que passavam com esse defeito acabavam se reencontrando. E isso até hoje é um problema muito sério, porque hoje a gente sabe que para manter, por exemplo, a pureza da família que eles tanto falavam, uma das consequências foi essa, do aparecimento de doenças de recorrência por causa de genes defeituosos. Já a distrofia muscular de Duchenne, ela é uma doença que ela geralmente acomete no começo da vida logo, por causa que as crianças elas têm um crescimento muito acelerado. E uma pessoa que ela tem, de repente, o cromossomo sexual X danificado, tem um problema na formação de massa muscular. Ou seja, a criança vai se desenvolvendo, só que ela não vai tendo o acompanhamento do crescimento muscular simultaneamente. E isso acaba fazendo com que essa criança fique bastante enfraquecida, possa ter, de repente, uma formação de uma postura super alterada e, eventualmente, ela pode acabar até perdendo a movimentação e não conseguindo se locomover direito conforme ela vai se desenvolvendo. E, por último, a gente tem a herança restrita ao sexo, ou herança holândrica. Nesse caso, galera, essa herança ela é passada apenas e somente pelo cromossomo sexual Y. Isso significa que ela é uma herança que ela acontece apenas e somente em homens. No caso, pessoal, a herança holândrica ou herança restrita ao sexo, quando a gente observa ela no meio de um heredograma, a gente pode perceber que ela está atingindo apenas a linhagem masculina. E isso acontece porque o pai sempre passa o cromossomo sexual Y para o seu filho. Como as mulheres são XX, elas não recebem esse cromossomo e não acabam sofrendo com ele. Na maioria das vezes, galera, o cromossomo sexual Y ele não carrega muita informação, exceto para a formação do aparelho reprodutor masculino, só que eventualmente uma das características que pode ser passada por isso é uma característica chamada de hipertricose auricular, que ela é característica pelo aparecimento de crescimento anormal de tufos de pelo nas regiões das orelhas dos homens.
Não é uma característica que causa doença, não é uma característica que é muito sério, que tem um quadro clínico tão complicado assim, só que ela é uma característica curiosa, porque se o homem, de repente, ele tem essa característica, se ele tiver um filho homem, ele também vai acabar tendo essa característica. Curiosamente, na minha família existe uma situação de uma herança holândrica, que curiosamente eu tenho pela linhagem paterna. Só que não é a hipertricose auricular, graças a Deus. Todos os homens da minha família e da minha linhagem paterna, da minha família masculina, têm um aparecimento de uma manchinha de nascença embaixo do braço e próximo da costela. E isso aconteceu no meu avô, aconteceu no meu bisavô, no meu irmão, nos meus tios, no meu pai e em mim. Ou seja, como ela é uma herança que está passando apenas e somente entre a linhagem masculina, eu sou uma das exceções de uma herança holândrica por causa dessa manchinha que está aparecendo aqui no meio do meu corpo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção. E novamente, relembrando aquilo que eu já havia combinado com vocês, não case, não namore com seus primos. Isso não é muito saudável. Obrigado pela atenção e até a próxima semana.